medicamentosas também. A musculação ajuda no tratamento? Aí, ampliando um pouquinho essa pergunta, quais tipos de atividades físicas melhoria quanto à Tá. sua... Já é comprovado cientificamente, já tem vários trabalhos mostrando que as atividades em água são ideais para o fibromialgico, tipo natação, hidroginástica, certo? São as mais adequadas. Alternativamente, o Pilates, em que você vai trabalhar tônus muscular, fortalecimento de tônus muscular e também postura. O Pilates também seria uma alternativa para os indivíduos com fibromialgia. A musculação, de forma individualizada, bem acompanhada, com um profissional especializado, pode ser realizada. Mas nós sabemos que a musculação, ela se adequa mais a casos de osteoporóticos, por exemplo, né? Quem ganha massa óssea. No caso especificamente da fibromialgia, a preferência, se vocês me perguntarem qual é a preferência em termos de indicação, são as atividades em água, hidroginástica, natação. Interessante. Resumindo, exercício de baixo impacto, né? Vem cá, existe aqui no Brasil algum exame que determine o seu diagnóstico? Eu acredito que a senhora já De respondeu isso, fibromialgia, como eu mas foi falei, algo que alguém lançou nesse instante. Aí eu estou perguntando. certo? Na verdade, não existe exame laboratorial específico para diagnóstico de fibromialgia. O que nós utilizamos, os exames de laboratório, são para diagnósticos diferenciais, para afastar possibilidades de outras doenças, como, por exemplo, artrite reumatoide, hipotireoidismo, diabetes, estarem expressando através de um quadro fibromialgico. Ou até mesmo as neoplasias estarem sendo expressadas através de um sintoma fibromialgico. Mas especificamente um exame de laboratório que participe do critério de diagnóstico de fibromialgia, não. O nosso critério diagnóstico ele é utilizado com entrevista médica e exame físico. Existe um critério já estabelecido que nos ajuda aos reumatologistas a melhorar a sensibilidade e especificidade do diagnóstico, que foi na verdade, criado pelo Colégio Americano de Reumatologia, em que nós usamos como critério a hipersensibilidade de pontos dolorosos em diversas localizações, em 18 localizações do corpo, e o indivíduo que tem 11 pontos dolorosos desses 18, ele é caracterizado como um indivíduo de potencial fibromialgico. Então, são critérios que a sociedade americana criou para facilitar e minorizar confusões diagnósticas. Eu não te ouvi, Cláudia. Repete para mim a pergunta. Eu acho que deu uma parada aí. Você está me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem? Eu acredito que ainda seja questão de doença de base primária. Doutora Mônica, está me ouvindo? Eu não ouvi muito bem a pergunta, mas tem uma relação com isso. Se é possível ter fibromialgia antes da artrite, ou vem uma primeiro e a outra? Sim, a fibromialgia ela pode ser a expressão inicial do quadro de artrite reumatoide, de lúpus, de hipotireoidismo. Então, o indivíduo ele pode ter, sim, os sintomas fibromialgicos como expressão dessas doenças. Tem uma pergunta muito interessante aqui, que é o uso da cúrcuma na fibromialgia. A cúrcuma, ela tem um potencial anti-inflamatório. E aqui eu deixo para vocês a mensagem, fibromialgia não é uma doença inflamatória, tá bem? Então, nesse caso, a cúrcuma seria excelente, por exemplo, no caso de osteoartrite, antigamente chamada de osteoartrose,
tá bem? Então, porque aí seria uma substância anti-inflamatória dentro de um contexto de uma doença que sabemos que a fisiopatogenia é muito mais inflamatória do que degenerativa, mas não se aplica à fibromialgia, tá? Pronto. Há divergências médicas que propõem. Tá travando. Há divergências médicas que apontam que a fibromialgia é uma doença autoimune. Não. Doutora Mônica, está ouvindo? Agora está ouvindo? Na verdade, a fibromialgia, como eu falei, ela pode ser... Estou ouvindo, estou ouvindo. Existem questões bem distintas. A fibromialgia, ela pode ser secundária, em 70% dos casos, a uma doença de base. E dentre essas doenças de base, a doença autoimune é uma delas. As doenças autoimunes, como por exemplo, artrite reumatoide, lúpus, elas podem ser como base e a fibromialgia ser secundária, os sintomas fibromialgicos estarem relacionados às doenças autoimunes. Mas dentro do contexto de fisiopatogenia da fibromialgia como uma doença autoimune, não se tem comprovado. Não se sabe ainda, não se estabeleceu a causa específica da fibromialgia. O que se sabe é que existe uma hiperreação cerebral em relação à percepção de dor. Mas dentro desse contexto, muito mais relacionado à liberação de neurotransmissores, à desregulação de neurotransmissores, do que ao processo de autoimunidade. O processo de autoimunidade, ele funciona relacionado quando a fibromialgia ela é secundária à doença autoimune, a doenças autoimunes, tá bem? Quando os sintomas fibromialgicos, eles são a expressão inicial ou a expressão de quadros relacionados à doença de base autoimune, mas não dentro do contexto da fisiopatogenia, da fibromialgia.